Olá pessoal, sou Mauri França, sou advogado, especialista em direito previdenciário e trabalhista. Resolvi gravar esse segundo vídeo para o nosso canal do YouTube para tentar esclarecer algumas dúvidas e falar um pouquinho com vocês sobre tipos de aposentadorias no regime geral de previdência social INSS. Observo que ainda as pessoas, mesmo nas regras atuais, as pessoas ainda têm dúvidas com relação aos diversos tipos de aposentadorias do INSS. Temos aí a reforma da Previdência, bastante em voga nos últimos tempos aí, né? Mas ainda a reforma ainda está sendo discutida no Congresso Nacional pelos deputados. Muita coisa ainda vai ser alterada daquilo que foi proposto pelo governo federal. Então estamos aguardando aí para escolher o melhor momento para já vir com as regras definidas aí pelo Congresso, para fazer um vídeo, uma gravação exclusivamente sobre as alterações da reforma da Previdência. Mas enquanto isso, eu entendo que se nós entendermos um pouquinho melhor sobre as regras atuais, depois quando formos falar da reforma vai ficar mais fácil de vocês entenderem um pouquinho de Previdência. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de aposentadoria. A primeira delas, aposentadoria por tempo de contribuição. A segunda, aposentadoria urbana por idade. E a terceira aposentadoria especial. Ainda tem aposentadoria rural e aposentadoria por tempo por invalidez, mas será gravado um outro vídeo para falar exclusivamente sobre esses tipos de aposentadorias e será feito pela doutora Alessandra, que também é uma advogada especialista em direito previdenciário que trabalha aqui no escritório comigo. Pois bem, o primeiro tipo de aposentadoria é a aposentadoria por tempo de contribuição. Como o próprio nome diz, tempo de contribuição, então exige o mínimo de contribuição tanto para o homem quanto para a mulher. Para a mulher é 30 anos de contribuição e para o homem 35, simples assim. Independe da idade quando o trabalhador ou quando a pessoa completa essa carência de tempo de contribuição, independe da idade. Então, por exemplo, se a pessoa começa a contribuir com 16 anos de idade, a mulher começa com 16 anos e de forma ininterrupta, ao longo da vida, sempre contribuir para o INSS, sem interrupção. Quando a mulher completar 46, ou seja, 30 anos depois, ela já vai poder se aposentar. O homem que começa aos 16 anos, por que eu estou falando 16 anos? Porque a partir dos 16 anos já é possível pagar INSS. Então, o homem que começa aos 16 anos a pagar INSS, seja de forma facultativa ou de forma obrigatória, como trabalhador, como empregado, no final a gente vai ver os tipos também, vou falar um pouquinho também sobre tipos de contribuintes e também um pouquinho sobre a alíquota para complementar, além de falar dos tipos de aposentadorias. Mas, então, quantos anos o homem começa ali aos 16 anos a contribuir, com mais 35 ele vai poder se aposentar aos 51. E mulher, começando aos 16, se aposenta aos 46. De forma facultativa, de forma obrigatória, ele começou a pagar somente aos 20 anos de idade, por exemplo. Então, 20 mais 30, a mulher vai se aposentar aos 50 anos. Homem, 35 mais 20 mais 35 vai se aposentar aos 55 anos, simples assim. Depois, quando formos falar em aposentadoria rural, nós vamos demonstrar que é possível somar o tempo rural. Por exemplo, se a pessoa lá no passado trabalhou, teve atividade na área rural, é possível contar a partir dos 12 anos de atividade rural. Ela veio para a cidade quando ficou mais velha, optou em vir trabalhar na cidade, então nós vamos ver que é possível também somar ao tempo de contribuição o tempo rural lá de trás. Tanto na aposentadoria por tempo de contribuição, quanto na aposentadoria por idade, nós vamos falar agora. Tem uma discussão em que se é possível somar na aposentadoria por idade um tempo muito remoto, muito distante, com a contribuição aqui da cidade para fechar os 15 anos na aposentadoria por idade, mas essa discussão ainda está no âmbito lá do STJ. A nível de primeira instância e segunda instância na Justiça Federal tem sido reconhecida essa possibilidade, o INSS geralmente indefere essa possibilidade de somar o temporal, mas esse é objeto de discussão num outro vídeo que será apresentado aí pela doutora Alessandra. Pois bem, então falamos aí do tempo de contribuição, basta então ter 30 anos ou 35, se homem ou se mulher, e agora a aposentadoria por idade. Então, como o próprio nome diz, a aposentadoria por idade exige uma idade mínima. Qual é a idade mínima para trabalhador na área urbana? Vocês vão ver que lá no rural é 5 anos a menos, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas na área urbana, o homem precisa ter 65 anos de idade e a mulher 60. Para ambos, o tempo de contribuição, que também se exige o mínimo de carência, é 15 anos. Então,
15 anos de contribuição tanto para o homem quanto para a mulher, um tempo bastante curto, vale muito a pena. Já vou demonstrar aqui que vale a pena pagar o INSS, para pelo menos poder se aposentar por idade lá, o homem quando chegar aos 65 e a mulher aos 60. Eu fiz uma conta simples aqui, muita gente pergunta, eu paguei alguns anos atrás, trabalhei, depois parei de pagar, será que vale a pena voltar a pagar? Mesmo que seja para se aposentar por idade, vale muito a pena. Eu fiz um cálculo bem simples aqui, por exemplo, 180 meses, que equivale a 15 anos. Pagando aí sobre um salário mínimo, por exemplo, que é 11% sobre o salário mínimo para poder se aposentar por idade. Depois nós vamos ver que não é só, tem algumas exceções aí nessa alíquota, mas para se aposentar por idade é 11%. 11% sobre o salário mínimo, se a pessoa não pode pagar mais que isso, é R$ 109,78 por mês. Ao longo de 180 meses, então, a pessoa vai contribuir, vai pagar de INSS o valor de hoje, R$ 19.760. Veja que mesmo que a pessoa pague só sobre o salário mínimo, esses R$ 109,78, quando ela se aposentar lá na frente, aos 65 ou aos 60 anos, em 20 meses depois, recebendo aí um salário mínimo, que é 998, vamos arredondar para R$1.000, né? Em 20 meses ela vai arrecadar R$20.000, praticamente o que ela pagou de INSS ao longo dos 15 anos. Sem contar que a partir do 12º mês, quando a pessoa perdeu a condição segurada e resolveu voltar a pagar INSS, ela já readquire a condição segurada. Isso significa dizer o seguinte: eu estando segurado pelo INSS, caso venha ficar doente, tem direito, né, ao auxílio doença. Eventualmente, se a pessoa vier a falecer, uma fatalidade, a família, os dependentes economicamente vão ter direito à pensão por morte. Se a pessoa fica doente, não se recupera daquela moléstia, né, e não se recupera a capacidade laborativa dela, não consegue voltar a trabalhar, ela tem direito a se aposentar por idade. Então, vejam que, além dessa condição de segurado, que tem os benefícios previstos em lei, ainda a pessoa garante sua aposentadoria lá na frente e por um valor muito baixo de pagamento, como eu fiz a conta aqui. É claro que às vezes a pessoa tem um poder aquisitivo um pouco melhor e pode pagar sobre R$2.000, sobre R$3.000, até o teto. O teto do INSS hoje está em torno de R$5.880. Então, até esse limite a pessoa pode pagar. Quanto mais ela pagar INSS, se quer pagar sobre 2, sobre 3 mil, maior vai ser o valor do benefício dela lá na frente. Pois bem, então o que eu quero demonstrar aqui é que vale a pena pagar o INSS, mesmo que se a pessoa começa a contribuir mais cedo, a tendência é ela se aposentar por tempo de contribuição com uma idade muito menor. Se ela já está com uma idade mais avançada e voltar a pagar, a tendência, tem que ver caso a caso aí, ela então se aposentar por idade, porque daí tem que completar os 15 anos e depende da idade. E quando chegar aos 65, homem ou 60, mulher, nem sempre a pessoa vai conseguir fechar aquele tempo lá de contribuição que precisa para se aposentar por tempo de contribuição. Então, falamos aí de dois tipos de aposentadorias iniciais: aposentadoria por tempo de contribuição, relembrando, 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para o homem. Quanto mais cedo começa a contribuir, mais cedo vai se aposentar. E falamos da aposentadoria por idade, que tem que ter uma idade mínima aí de 60 anos mulher e 65 homem, e pelo menos 15 anos de contribuição. Eu contribuí 20 anos, quando completei 65 eu cheguei aos 20 anos, 25 anos de contribuição. Quanto maior o tempo de contribuição, maior vai ser o valor do benefício, tá? Então, também vale a pena pagar, mesmo que a pessoa ali já tenha ali 12, 13, 14 anos de contribuição e falta um bom tempo para chegar na idade, vale a pena pagar, primeiro para manter a condição segurada, e segundo que quanto maior o tempo de contribuição na aposentadoria por idade, e vale também para aposentadoria por tempo de contribuição, quanto maior o tempo de contribuição, maior é o valor do benefício. Por último, eu vou falar aqui aposentadoria especial. A aposentadoria especial é para aqueles trabalhadores que trabalham com exposto a um agente nocivo. A atividade ela é nociva, ou para a saúde, os agentes insalubres que a gente fala, ou é uma atividade periculosa, coloca em risco a sua integridade física. Quantos anos de serviço e contribuição a pessoa precisa ter? Depende do grau de insalubridade daquela atividade. Se for uma atividade de grau grave, de grau de insalubridade grave, então ela vai se aposentar apenas com 15 anos. Então, por exemplo, lá trabalhadores em mineração, em atividades subterrâneas, né? É muito raro, mas tem alguns casos aí que a pessoa se aposenta com apenas 15 anos de serviço. Outros casos com 20 e outros com 25. O mais comum é 25 anos. Exemplo de aposentadoria com 25 anos é exposição ao ruído, trabalho com produto químico,
exposto à eletricidade, que é um agente periculoso, né? Trabalho armado, que põe em risco a integridade física. É claro que o INSS não vem reconhecendo aquelas atividades periculosas, que não faz mal para a saúde, que só põe em risco a sua integridade física, mas a jurisprudência já está pacificada no sentido que é possível reconhecer como especial as atividades periculosas. Isso a reforma também está retirando essa possibilidade, mas a gente está falando aí de regras atuais, né? Abrindo um parênteses aqui, muita gente está preocupada com a reforma da Previdência, porque o INSS ainda não deu a resposta, ou porque a ação judicial ainda não concluiu, não saiu a decisão, então não está aposentado, ou até aquela pessoa que já tem o tempo para se aposentar, mas não fez o pedido administrativo no INSS. Existe uma coisa chamada direito adquirido. Então, para aquelas pessoas, aqueles trabalhadores, aqueles contribuintes que já preencheram o requisito antes da reforma, antes de entrar a reforma, fiquem muito tranquilos que os senhores têm direito adquirido. Então, não é porque não exerceu o direito, não fez o pedido, ou porque o INSS ainda não respondeu. Então, muita gente está preocupada porque ainda não estão aposentados, e de repente vem a reforma e muda tudo isso. Como é que fica? Se a pessoa já preencheu um direito na vigência da lei anterior, a lei nova não vai retroagir para prejudicar o trabalhador, para prejudicar o cidadão. Então, vai valer a partir de então. Para quem ainda não se aposentou, mas nós vamos falar melhor num outro vídeo especificamente sobre a reforma da Previdência. Então, tem aí regras de transição. Então, se a pessoa falta muito pouco tempo para se aposentar, também não vai precisar ter uma idade mínima ou um tempo de contribuição que a reforma vai exigir. Mas o que eu estou me referindo aqui é com relação àquelas pessoas cujo requisito para o benefício já preencheu enquanto estava vigente a lei atual. Então, essas pessoas estão asseguradas pelo direito adquirido. A demora do INSS, a demora da Justiça, não é culpa do cidadão. Então, se ele já tinha o direito antes, ele está garantido, fiquem muito tranquilos com relação a isso. Então, para concluir com relação à aposentadoria especial, uma outra questão é que às vezes a pessoa trabalhou lá 10, 15 anos na atividade especial e saiu. Essa atividade, para quem se aposenta com 25 anos, ela conta 40% a mais para somar lá no tempo de contribuição. Um pouquinho complexo essa questão, mas imagine que a pessoa trabalhou 31 anos, tem 31 anos de contribuição, e desses 31 anos, 10 é especial. Então, como eu disse, ela tem direito a 40% a mais sobre os 10 anos, que equivalem a 4 anos. Então, ela vai se aposentar o homem somente com 31 anos de contribuição, porque ele tem aquele 40% a mais, chama-se conversão de tempo especial em comum. Por que é 40%? Porque a diferença entre para quem se aposenta com 25 anos, o trabalhador que se aposenta com 25 anos integral na área especial, portanto ele já se aposenta com 40% antes daquela pessoa que tem que trabalhar 35 anos. Então a diferença de 25 para 35 é 40%. Logo, quem tem tempo parcial não fechou os 25, portanto não tem direito a aposentadoria especial, somente com 25 anos, mas ele pode somar 40% daquele tempo ao tempo de contribuição para fechar os 35 anos. Mulher, mesma coisa. Vamos pegar um exemplo, só que daí a mulher, a diferença de 25 para 30 é 20% só. Então a mulher tem 28 anos de contribuição e trabalhou 10 anos numa atividade de risco ou insalubre, esses 10 anos é 20% a mais, equivalem a 2. Então 28 mais 2, aqueles 10 anos que ela trabalhou na área especial, ela já fecha os 30 anos. Então, um pouquinho complexa a questão, mas o importante é saber o seguinte: trabalhador que trabalha em atividade que muitas vezes o INSS não reconhece, mas é uma atividade reconhecida como de risco. Exemplo, trabalhador que trabalha armado, exposto ao choque elétrico, exposto ao ruído, exposto a produtos químicos. Então, quantos anos essa pessoa precisa ter de serviço e contribuição? Depende, como diz, da atividade, 15, 20 ou 25. Pessoal, para terminar, eu queria dizer o seguinte: quais são os tipos de contribuintes? Tem os contribuintes obrigatórios, que são os empregados em geral. O empregado doméstico hoje, que tem direito a ter sua carteira de trabalho assinada, então a empregadora lá, o empregador é obrigado a recolher seu INSS. O contribuinte individual, que são os autônomos, que têm renda, então são todos contribuintes obrigatórios. E o segurado especial, que é o rural, após a Lei 8.212/91, que eles passaram a ter que contribuir também. Então até então não precisavam contribuir, e a partir de então é necessária a contribuição. Esses são os contribuintes obrigatórios. Depois tem os contribuintes facultativos, ou seja, paga o INSS se quiser. São os estudantes que acima de 16 anos sem renda, que não tem renda, e as donas de casa que também não têm renda. Esses são os contribuintes, exemplos de contribuintes facultativos.
Os contribuintes individuais, como de jeito, são os autônomos, e os facultativos são as donas de casa e os estudantes, como exemplo. Quais são as alíquotas que esse pessoal pode pagar? As alíquotas variam de 20%, os obrigatórios ali é 11%, que são os empregados. Pode variar de 9%, 8%, 9% ou 11%. Pois bem, a depender da sua faixa salarial. Mas eu queria chamar a atenção aqui para os contribuintes, os facultativos, principalmente, né? Tanto os facultativos quanto os autônomos, que são os individuais. Então, se pagar sobre 11%, que é aquela conta que eu fiz lá, 11%, por exemplo, do salário mínimo, R$ 109,78, ou se pagar 11% sobre o teto, se for o caso, esse 11% só dá direito à aposentadoria por idade, não dá direito a todos os benefícios do INSS, que eu já disse, auxílio-doença, pensão por morte, outros benefícios, só não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição se pagar somente sobre 11% sobre um determinado valor. 20% tanto para o estudante quanto para os autônomos, o facultativo, de modo geral, só dá direito de se aposentar por tempo de contribuição se pagar 20% pelo menos sobre o salário mínimo ou sobre um valor maior. Então, eu fiz uma conta aqui, por exemplo, 20% sobre o salário mínimo hoje, o valor atual R$ 199,00 por mês e 60 centavos. 11% para poder se aposentar por idade, se for sobre o salário mínimo, equivale a R$ 109,78, como eu já disse. Tem uma exceção aqui que muita gente não sabe, que é a dona de casa, aquela dona de casa que não tem renda, mas depende de uma renda máxima da família, ou seja, o esposo lá ganha até 2 salários mínimos, ou o filho, a renda na família, somando tudo, não pode passar de 2 salários mínimos. Então essa dona de casa faz um cadastro lá no CRAS, por exemplo, chama-se CAD único, para comprovar, leva alguns documentos e demonstra que a renda da família não passa de R$ 2.000. Então é considerada uma renda baixa, e então essa dona de casa vai poder pagar INSS somente 5% sobre o salário mínimo. É um valor bem baixo, bastante excessivo para as pessoas. Quanto que é 5% sobre o salário mínimo hoje? R$ 49,90. Então, esse 5% sobre o salário mínimo já dá direito a essa dona de casa se aposentar por idade quando chegar aos 60 anos. Tá? Então, eu fiz essa conta aqui, tanto do valor de contribuição, e demonstrei também quanto a pessoa pagaria ao longo dos anos aí, e demonstrando que vale muito a pena ser um segurado hoje do INSS para ter os benefícios oferecidos pela Previdência Social. Pois bem, para terminar, eu queria dizer o seguinte: como é que a pessoa sabe se tem lá quantos anos pagou de INSS? Ah, não lembro. Isso também sobre quanto pagou ao longo dos anos, né? Às vezes faz 10 anos que a pessoa deixou por exemplo, de pagar INSS. Basta entrar no site meu.inss.gov.br, um endereço da internet, repetindo, meu.inss.gov.br, fazer um cadastro lá, criar uma senha. É possível então imprimir da internet esse extrato previdenciário, vai estar lá todo o tempo de contribuição da pessoa e também sobre quanto ela contribuiu. Ah, não sei interpretar o extrato, não sei fazer somar aqui. Leva para um advogado previdenciarista, até para um contador que sabe fazer cálculo previdenciário, que trabalha com isso. Então a pessoa vai dar um parecer lá dizendo quantos anos aquela pessoa já tem de contribuição e também qual é o valor sobre quanto ela pagou, para ver, talvez até calcular já quanto ela teria direito a um benefício quando completar aí a carência. Pois bem, além desse endereço da internet, também para quem tem conta na Caixa Econômica, qualquer pessoa pode ir lá, assim como pode tirar um extrato do FGTS hoje, também a Caixa Econômica fornece esse extrato da Previdência aqui e também no Banco do Brasil. Então, nesses órgãos aí é possível a pessoa emitir esse extrato. É importante saber quantos anos já pagou e para também saber quanto tempo falta para pagar para ter o direito à sua aposentadoria quando chegar na idade, né? Ou talvez fechar ali o tempo de contribuição na aposentadoria por tempo de contribuição. Espero que esse novo vídeo tenha sido esclarecedor de alguma forma. Agradeço a todos e até a próxima oportunidade.